Vou conversar agora com o Milton Teixeira Filho, que é presidente da Comissão de Empreendedorismo aqui da Subseção de Santos. Miltinho, que é amigo de longa data, que nós entrevistamos já. E, aliás, foi uma das primeiras entrevistas, né? Que nós fizemos, tanto ele como eu. E ele veio falar hoje aqui no universo, na verdade, universo do novo advogado para o futuro. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso, né, Milton? Prazer tê-lo aqui. Sérgio, é um prazer falar com todos que nos acompanham neste momento, nesta ferramenta tão importante hoje, o canal, né, e as diversas plataformas digitais, este bate-papo em especial direcionado aos advogados, aos estagiários e todos aqueles empreendedores que, à sua maneira, buscam opções e alternativas para subsistirem e encontrarem o meio de ter uma sobrevivência digna. Na verdade, a gente até estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar, sobre a necessidade do planejamento e tudo mais. Mas o planejamento acabou sendo interrompido de muita gente em razão da pandemia. Então a gente tem aqui um quadro que é o judiciário antes, o advogado que vive através do judiciário, o judiciário estava engessado, e a gente tem aí, clama por uma reforma nesse judiciário, e aí dentro do universo da advocacia surgem novas profissões, direito digital e o empreendedorismo, enfim, um novo quadro onde o advogado já tinha que se adaptar a uma nova realidade. E vem a pandemia, e esse universo é, na verdade, chacoalhado todo o universo que a gente conhecia. Como que o advogado tem que se remanejar, se replanejar, como ele deve para enfrentar esse novo mundo, esse novo modelo do mundo. No ano de 2019, nós fizemos inclusive uma palestra, um encontro sobre esse tema, sobre a indústria 4.0 e a revolução digital e as tendências do mercado. E ali foi exposto, não só voltada para advogados, mas para os profissionais das mais diversas áreas de atuação. E foi feito um comparativo nesta oportunidade de quais eram as empresas que mais valiam na década de 90, meados de 2000, e as empresas que mais valem naquela oportunidade, 2019, 2020, 2021, que as empresas que atuam no segmento de tecnologia. E com a pandemia, né, essa situação adversa que vivenciamos, em que lamentamos também o passamento de muitas vidas, é um momento grande, muito difícil para muitas famílias, para todos nós que, direto ou indiretamente, tivemos a perda de uma pessoa muito próxima, uma pessoa querida, né? Esperamos que todos sejam vacinados o mais rápido possível, não só aqui no país, mas em todo o mundo. E com essa situação adversa da pandemia, houve uma aceleração das mudanças necessárias diante da nova dinâmica do mercado global. E sem dúvida alguma, por meio da Comissão de Empreendedorismo, dentro das atividades que nós realizamos e estamos a realizar ainda, para poder municiar e instrumentalizar ainda mais o advogado, o estagiário e os demais profissionais que atuam nas áreas conexas para essa nova dinâmica, né? E nós estamos aqui batendo um papo antes de iniciar essa entrevista acerca da importância da OAB e da nossa Subseção de Santos, que ela sempre, diante do compromisso assumido por nossa diretoria, de sempre oferecer e instrumentalizar o advogado melhorias constantes no desenvolvimento e na atuação de suas habilidades e competências profissionais, nós, em parceria com o SEBRAE e em conversas com os demais membros de nossa comissão e encontros virtuais, um ou outro encontro presencial, diante da flexibilização que ocorreu recentemente por parte das autoridades sanitárias, governamentais e científicas, nós fizemos alguns encontros para efetuar pesquisa junto aos membros cadastrados na nossa OAB, na Subseção de Santos, para apresentar soluções customizadas de acordo com as necessidades de cada categoria de colega, de profissional existente no nosso quadro. Na verdade, a gente está passando, se puder, posso dizer assim, uma terceira revolução industrial, e essa terceira caracterizada pela tecnologia, e o direito é dinâmico, e com os profissionais do direito, na verdade, estão sujeitos a esse dinamismo. Então, tem que se atualizar e tem que ter esse planejamento. Então, um escritório anteriormente que você imaginava que com custo e tudo mais físico, hoje você é substituído até por esse planejamento feito na sua casa, né? Então, tudo mudou, e o conceito e essa aceitação, tudo é um trâmite, é uma transição, né? E nada melhor que ter alguém
tá, na verdade, custeando isso, alguém está atrás e podendo dar esse auxílio para um pilar tão importante que é a advocacia, né? Se por um lado nós perdemos algumas oportunidades de encontros presenciais, inclusive há sempre quando não existe essa rotina que existia antes, das frequências aos centros comerciais, aos escritórios de advocacia, o próprio centro, aqui a gente tem visto muitas lojas, o comércio varejista, restaurantes que encerraram suas atividades, não só pela dificuldade financeira encontrada, mas principalmente pela falta de clientes neste universo presencial. Por outro lado, nós tivemos uma migração e oportunidades novas, oportunidades que surgiram com as plataformas e as ativações digitais. Nós temos aí pessoas que migraram, desempenhavam suas funções única e exclusivamente de forma presencial. Hoje, alguns atuam de forma híbrida, isto é, presencial e por meio do telepresencial, à distância, enfim, por meio do delivery, enfim, e outros migraram completamente para a plataforma digital. No nosso caso, em especial, a advocacia, nós temos os processos judiciais eletrônicos, né? Tivemos uma aceleração em todo o país. Nós temos processos e patrocinamos causas em outros estados, inclusive estados que o processo eletrônico ainda não tinha chegado. E com a pandemia, eles tiveram essa necessidade de implementar o sistema digital, de maneira que melhora a dinâmica do processo como um todo e, de certa forma, a gente tem aí os processos um pouco mais rápidos, em especial os digitais. Mas com toda a revolução, e a gente pode até, se olhar na história, as revoluções industriais forçaram algumas profissões. Isso lá, os artesãos foram substituídos lá atrás, e toda a revolução ela impõe mudança e encerramento de algumas atividades. E a gente está percebendo isso daí. E na advocacia não é diferente. O processo digital já foi, alterou e acelerou e muita gente não conseguiu acompanhar. E naturalmente a pandemia também está aquele conceito que tínhamos do escritório e tudo mais passa. Mas a minha pergunta vem em torno do estagiário. O estagiário, antigamente, quando começamos, a gente partia para o fórum, passamos lá a tarde toda vendo processos, não éramos tão queridos ali pelos escreventes, porque perturbavam, mas a gente ia aprendendo e tudo mais. O estagiário hoje não se encontra numa outra situação, porque ele está fazendo a faculdade e ele não presencialmente não pode ir até o escritório, dificilmente vai. Como que o estagiário pode, nesse novo mundo, ele pode se posicionar, como ele pode ter a sua carreira, entender como ele pode dar seguimento à sua carreira, escolha? A grande diferença é que há 20 anos nós encostávamos a nossa barriga nos balcões aqui do fórum, né? Eu recentemente fui fazer a consulta de um processo físico e o fórum estava completamente vazio, tinha pouquíssimas pessoas, colegas, né, consultando seus respectivos processos e outras pessoas também que atuam, os serventuários da justiça, que estavam ali, até porque parte também está em home office. Por outro lado, nós temos a questão dos processos digitais. E a mesma dinâmica que nós desenvolvíamos lá atrás nos escritórios de advocacia, isso pode ser feito também por meio dos processos digitais e virtuais, né? O estagiário ele pode, o advogado ele tem essa missão, essa possibilidade também de atuar de uma forma mais intrínseca, de uma maneira mais incisiva na formação e no aperfeiçoamento do estagiário, daquele que está cursando a faculdade de Direito e ele tem a oportunidade também de acompanhar, ler os processos digitais, acessá-los, e sem dúvida alguma com essa dinâmica também de manter o relacionamento com o cliente, no atendimento digital e virtual também, ele aprende sem dúvida alguma, essa nova dinâmica. Mas na verdade não é engraçado. Tudo nos momentos da vida são importantes e esse era um momento muito importante, o estágio, né? Ele é um momento e hoje é uma mudança e faz com que o jovem tenha que abrir o seu patamar, o seu horizonte de uma maneira maior do que nós fazemos há 20 anos atrás. E aí eu pergunto a você que está à frente da comissão, teve a comissão dos jovens, você ainda está na frente da comissão? Nós estávamos na comissão do estagiário, né, na outra gestão, na comissão de empreendedorismo atualmente, que
uma comissão que foi recém-criada nesse atual mandato, inclusive do Dr. Rodrigo Julião e toda a diretoria, uma comissão nova, uma comissão que tem mais de 50 membros atuantes que participam, ligados à área jurídica e outros que atuam nas demais áreas, até em razão da possibilidade que abrange o empreendedorismo. Então o jovem que quando você estava na comissão do jovem advogado, hoje é empreendedor. Sem dúvida. E nós fazemos um trabalho também em conjunto com as demais comissões, né? A OAB, ela tem e diante da multidisciplinaridade do direito e áreas afins, áreas conexas, nós nos reunimos com membros de outras comissões, representantes de outras comissões, para apresentar realmente cursos, serviços, palestras, de acordo com as necessidades e os anseios da nossa classe. Esse era o ponto. Como você teve na gestão passada, à frente do jovem advogado, estagiário. Que era feito em conjunto com a comissão do jovem advogado. Havia um intercâmbio entre elas, e muitos desses jovens e estagiários que viraram advogados, dos jovens que deram segmento, eles têm uma outra amplitude com relação, olha, na minha vida profissional daqui para diante vai ser assim. É diferente de quem pegou uma outra fase e agora teve que se adaptar, através de uma transição, se adaptar. Eles aqui, olha, a situação já chega assim para mim. E aí eu te pergunto, você que esteve à frente, já está em segunda gestão, à frente do mesmo segmento, né? Porque o jovem advogado é empreendedor hoje, como você vê essa questão do empreendedorismo, como você vê o advogado preparado para suportar um mercado que vem vindo, porque com planejamento tributário, planejamento do seu escritório, seja ele físico ou virtual, porque se dá para se fazer hoje em dia, como você vê ele enfrentando esse novo mercado? Não só o jovem advogado, mas a necessidade de se inovar, né? O empreender significa inovar naquilo que você em determinada área, em determinado segmento. E todo advogado ele deve passar por um processo de reciclagem, de inovação, de aperfeiçoamento, de atualização dessa nova dinâmica que nós vivenciamos hoje, né? Vamos pegar um escritório antigo aí que atua na praça há mais de 50 anos, escritórios familiares. Lá atrás ele não tinha a questão da comunicação digital, hoje ele tem. Então mesmo esses escritórios antigos, eles devem passar por esta mudança e apresentar os seus serviços e as suas habilidades e competências nas plataformas digitais para atingir e chegar no seu potencial cliente, respeitando sempre o nosso código de ética e conduta, vale lembrar isso. E por meio do Sebrae, né, a diretoria da OAB, por meio da Comissão de Empreendedorismo, em conjunto com o Sebrae, nós queremos realizar essas pesquisas periódicas, são pesquisas não identificadas para que o nosso colega, o estagiário, ele se sinta confortável em respondê-las, né? Até porque tem questões muito pessoais ali, mas principalmente para identificar as necessidades e os anseios de cada perfil de profissional, né? Nós temos aquele advogado autônomo que atua por si só como pessoa física. Nós temos aqueles advogados que atuam por meio das sociedades de advogados, são sociedades melhores estruturadas. Sim. No que tange ao planejamento financeiro, de marketing, contábil, fiscal. Nós temos advogados também que atuam por meio de sociedades, atuam de forma individual, mas por meio das sociedades individuais de advocacia ou sociedade unipessoal de advocacia, que é uma questão, dependendo do caso, para ter algumas vantagens tributárias também. E nós temos aquele profissional, aquele advogado que é funcionário, que ele é empregado de alguma empresa, de alguma associação, de alguma entidade, e ele tem a sua contraprestação de serviço remunerada por meio da proteção das regras trabalhistas, em especial a CLT, a Constituição Federal e outras normas e regras afins. Então, cada perfil de advogado ele tem ali a sua necessidade, né? Aquele que tem o vínculo empregatício, ele de certa forma, se não houver nenhuma mudança na estrutura da empresa, por exemplo, ele consegue organizar melhor o seu planejamento financeiro. Já aquele que atua de forma autônoma, ele deve fazer sempre um caixa periódico para aguentar o seu fluxo de caixa em períodos que não houver os honorários de sucumbência, em que ele não fechar novos contratos, em que não houver os pagamentos mensais ou atrasos de alguns clientes. Então, por meio dessas pesquisas, nós vamos identificar essas necessidades, não só no que tange a parte financeira, a parte tributária, contábil, fiscal, a parte do marketing dos advogados, as análises de indicadores constantes para ver a satisfação dos nossos clientes. Então, é uma série de
questões sucintas. Essas pesquisas elas são rápidas, elas levarão de 2 a 3 minutos para que não seja tomado muito tempo do colega, do estagiário e daquele que precisa e carece da orientação e da estrutura, em especial da nossa subseção de Santos. Milton, eu tenho a liberdade de falar com ele, a gente fez uma construção aqui, por isso estava falando na verdade, como se encontra a advocacia, com a perspectiva de futuro, expectativa, e ele tem experiência, porque ele fez a gestão, fez um curso de gestão, um MBA de gestão esportiva, que se estende à advocacia, naturalmente, e a gestão é sempre importante. Então, essa experiência que você teve é algo ímpar, não é todos que têm essa oportunidade, e é a gestão de MBA, e você sabe como para gerir um escritório, e qualquer que seja a área, você precisa realmente saber de gestão. E é uma das grandes, porque você tocou num ponto, as grandes praças de advocacia, a tecnologia foi forçada a entrar na vida. Isso não quer dizer que todos tenham gestão, porque é algo que vem... É como você não pudesse deixar de trabalhar com a tecnologia. Ela é obrigada a estar, porque senão você não sai do lugar. Não rigorosamente, obrigatoriamente, sem a gestão. E o que a gente está vendo daqui, inclusive a tua comissão que você preside, está vislumbrando e tem essa perspectiva, é que os escritórios e o novo advogado, o novo empreendedor, ele tenha conceitos de gestão. E nós somos uma cidade pequena e mesmo a Baixada Santista ainda está nessa transição. Então, é muito importante se ter à frente pessoas que tenham esse conceito. Porque você sabe, como eu sei também, ao longo da cidade, você tem que brigar muito para mudar algo que está enraizado. Você já passou por eleições e você sabe disso. Então, o que a OAB está fazendo aqui é algo importante e tem que se realmente elogiar, porque é onde você tem um ponto de partida entre o passado e o futuro, e através do presente. Recentemente saiu uma pesquisa em âmbito nacional, feita com aproximadamente, nós temos em todo o país 1.100.000 advogados aproximadamente. E metade desses colegas, né, recebem aproximadamente 2 salários mínimos mensais como renda. Né? Então, a gente vê que pelos anos de estudos investidos, pelo aprimoramento, pelas dificuldades vivenciadas, nós precisamos melhorar essas condições para que os profissionais possam ter uma renda melhor, uma qualidade de vida melhor, que possa desenvolver as suas atividades com um aperfeiçoamento contínuo e melhoria sempre. Né? Então, observando essas pesquisas e diante do compromisso que a subseção de Santos tem com os seus advogados, com os seus estagiários e todos aqueles que estão interligados direta e indiretamente com a subseção de Santos, a OAB, ela, acima de tudo, ela exerce o seu papel, a sua função social, né? o direito à defesa das prerrogativas e o direito de toda a sociedade, a defesa de toda a sociedade. Né? Nós queremos, por meio dessas pesquisas, identificar essas problemáticas e oferecer soluções customizadas para que haja uma melhor convivência em toda a sociedade. A OAB, ela sem dúvida alguma exerce esse papel fundamental. E claro, esse curso de gestão de futebol que nós fizemos na CBF Academy, né, um curso de gestão que ele pode ser aplicado em qualquer área, em qualquer entidade, em qualquer empresa, nós tivemos um aperfeiçoamento contínuo em planejamento estratégico, em gestão de pessoas, gestão de crises, né? Muitas vezes ocorre em determinadas empresas, em determinadas associações, a questão do direito esportivo, as relações trabalhistas, né? O marketing, a comunicação, o relacionamento com os órgãos da imprensa. Então, tudo isso ele pode ser implementado na advocacia também. Né? Os escritórios eles devem ter ali o seu planejamento, dentro das suas limitações, dentro das suas possibilidades, né, de acordo com aquela matriz SWOT, né, que o pessoal fala bastante, né, quando fala assim em planejamento estratégico, mas identificar ali os potenciais, os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças, as fraquezas, né, enfim. Então, e tudo isso deve ser explorado por cada pessoa, por cada profissional, por cada colega, por cada estagiário. E por meio dessas pesquisas que nós realizaremos constantemente, nós iremos oferecer as soluções customizadas, de acordo com os anseios e com as necessidades de cada profissional. É muito importante a gente detectar, e essas pesquisas são importantíssimas, para detectar realmente
a lacuna, o hiato que tem entre a faculdade, o estágio, a faculdade e a vida profissional. E porque ninguém vem com um manual de instrução para ser um perfeito advogado. Só que num mercado tão competitivo que se enfrenta hoje, e com uma transformação tão grande, principalmente da seara econômica. A economia antes ela tinha um fluxo, hoje ela mudou completamente. Então, isso aqui a gente tem que colocar o dedo na ferida. O que a gente almeja, a gente persegue aqui no programa, é trazer sempre, muitos jovens vêm aqui com diversas ideias, oportunidades de mercado de trabalho distintos. E a gente eleva mesmo, a gente faz questão de privilegiar isso, porque aí está o futuro. E essas listas são muito importantes. Eu quero até te parabenizar, porque só assim você vai detectar, e só assim a gente auxilia a sociedade, aquele jovem que está começando, ou aquele advogado que está com dificuldade num ponto, numa advocacia contenciosa, engessada, ele precisa de novos ares, ele precisa respirar para não cair onde tem 10 pessoas fazendo a mesma coisa e onde a economia está estagnada. Então a gente tem que realmente colocar o dedo ali, no final, detectar, olha, a área que você está perseguindo, ela está um acúmulo, tenta uma outra área, vê alguma coisa, tem estudo para isso, tem live, tem aqui a OAB repleta, tem um material extenso para isso, estudo. Hoje, diferente da nossa época, você faz curso em casa, você não precisa pegar o carro e ir para São Paulo. Então, é mais barato do que, porque realmente poucas pessoas tinham acesso a isso. Então, eu sempre elevo esse trabalho, porque é um trabalho de perspectiva futura. Então, eu quero até parabenizar a sua comissão e o seu trabalho, que já vem de longa data aí também, ao jovem, ao empreendedor. É importante isso. Obrigado por essa oportunidade. E é importante esse trabalho da OAB, justamente porque não adianta nós apenas, por mero achismo, querer apresentar soluções e serviços sem a análise dos indicadores e dados. Olha, eu vou fazer um curso de oratória, mas a oratória não é a necessidade da maioria dos advogados. A necessidade é a captação de clientes respeitando o código de ética. Então, vamos apresentar essas soluções de acordo com essas necessidades. Né? Então, cada profissional, cada colega, ele tem uma necessidade. E diante dessa nova dinâmica das mudanças, né, nós tivemos aqui, estava também lendo outro estudo em relação ao Código de Defesa do Consumidor, né, em meados dos anos 90, as pessoas faziam muitas compras por meio de cheque, né? Quase não utilizavam o cartão de crédito nos estabelecimentos comerciais. Hoje, a maioria das compras são feitas por meio da internet, por meio das plataformas digitais, das redes sociais. Então, fecha-se uma porta e abre-se inúmeras janelas, né? Então, nós temos aqui, hoje tem o compliance, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que está muito em evidência, startups. Então, tem novas aí, tem as criptomoedas, né, que estão aí, salvo engano, são mais de 6 mil criptomoedas existentes em todo o mundo. Na China, por exemplo, aboliram dinheiro e só criptomoeda. Então, são novas possibilidades, novas oportunidades, e o advogado, independentemente da idade, independentemente da área de atuação, independentemente da sua condição, ele deve sempre se aperfeiçoar, deve sempre estudar, entender o mercado, entender a dinâmica, entender essa nova realidade, para que ele possa se adaptar, se readequar e desta maneira evoluir para prestar sempre um serviço com excelência, um serviço que vá realmente atender os anseios de toda a população. Eu quero te agradecer aqui a presença do Milton, que colocou de maneira clara, onde a gente não precisa, antigamente a gente saía da faculdade e havia uma fantasia com relação a como você ia operar, e tribunais, e hoje a realidade ela está distante, ela mudou, e faz parte, o mundo evolui, o mundo não fica estagnado. E a gente precisa colocar mesmo, sem fantasia, o que está acontecendo, e essa explanação do Milton foi bem relevante, foi na direção do que a gente imagina. Então, muito obrigado pela presença. Já está convidado aí quantas vezes você quiser aqui. Casa é sua, é da casa, mas o programa também é seu. Obrigado aí pela presença, Milton. Muito obrigado, doutor, por essa oportunidade. Quero também mais uma vez cumprimentar todos os internautas, todos os telespectadores, que estejam bem,
com saúde e com muita fé em Deus acima de tudo.